nós somos testemunhas de um momento especial da evolução da raça humana. Todos nós conhecemos a história do mundo e todos nós sabemos que as civilizações crescem, algumas se tornam poderosas, esmagam e controlam as outras por um período e depois existe a decadência. E aí toda a humanidade precisa se unir para reconstruir os valores que foram destruídos, que foram perdidos na decadência dessa civilização. E nós estamos sendo testemunhas do fim de uma era. Até bem pouco tempo, todo mundo estava achando que essa era seria só uma era física. Então, existe uma verdadeira e fundamentada preocupação com a ecologia. Quer dizer, não vamos deixar o nosso planeta ser destruído, porque se ele for destruído, a raça humana e tudo que nela vive também vai ser destruído. E agora todo mundo começou a descobrir essa transformação através do ponto do nosso corpo onde mais dói, o bolso. Quer dizer, a gente está começando a ser testemunha de uma mudança muito mais dolorosa para todos nós, que é o fim de uma sociedade estabelecida. É um fim de um padrão político-cultural que prepondera no mundo nesse momento. Então, a gente está constatando sincronicamente que todos os valores da humanidade, em primeiro lugar, estão sendo bastante questionados. Todos nós somos testemunhas diárias, a gente liga a televisão e a gente não sabe com qual notícia a gente vai ficar mais chocado. E a gente se surpreende ainda com a capacidade que o ser humano tem de se superar em relação à sombra, à dor e ao mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem notícias praticamente inacreditáveis, que infelizmente são menos do que as ruins. Outro dia eu estava vendo no jornal uma notícia de que um cachorro, não era um ser humano, um cachorro, ele num incêndio, numa casa de uma família, me parece que em Minas Gerais, família, filhos, cachorros e gatos, um incêndio, a família fugiu com os filhos e deixou os animais no incêndio. Mas o cachorro era grande, ele conseguiu fugir, mas ficaram a gata com os gatinhos presos no incêndio. Ninguém quis voltar para salvar os gatinhos. Então o cachorro resolveu voltar para tirar os gatinhos, só que não deu tempo e ele resolveu morrer lá com os gatinhos. Então, isso é uma prova de que nós, no planeta, estamos também vivendo um momento de transformação. Existe uma busca imensa das pessoas no sentido de um alimento espiritual, um caminho filosófico, uma nova proposta de vida. Todos nós que estamos aqui estamos buscando um caminho, e é um caminho a partir da autodeterminação. Cada um de nós aqui quer poder ser um bom condutor do seu próprio destino. Mas para que nós possamos ser bons condutores do nosso próprio destino, nós precisamos vencer o nosso lado animal. O hierofante nada mais é do que nós mesmos. A parte animal dele é a nossa parte animal. Toda vez que a gente quer ser sublime, maravilhoso e superior, a gente esquece do nosso ego pequeno, que ele fica com fome, ele quer dormir, ele precisa de várias coisas, enfim, o nosso ego pequeno, ou se não for assim, as coisas materiais em torno de nós, nos puxam para baixo, procuram nos impedir de que nós atravessemos essa condição animal. Então, na verdade, esse simbolismo do hierofante, meio animal, meio homem, é a condição humana. Todos nós, certamente, diariamente, fazemos pequenas ou grandes escolhas no sentido de quem vai dar resposta àquele desafio daquele momento. É o animal em nós ou é o homem sublime em nós? Se você está no trânsito e alguém te dá uma fechada, quem vai responder? É o animal ou é o homem? Então, embora nós achemos, eventualmente, que estamos muito evoluídos, que a gente já sabe, já leu tudo em sânscrito, e já meditou bastante, e já sabe tudo,
a gente vai descobrir que em uma pequena situação do dia a dia, a gente pode ser mesquinho com alguém, ou cruel, ou maledicente, ou quem sabe a gente rouba uma coisa só bem pequenininha, um copinho, quem sabe, um cinzeiro do hotel, uma coisinha de nada, enfim. Por mais sublime que nós sejamos, o animal a todo momento nos puxa para baixo. Então, eu acho importante a gente lembrar que a gente está sempre nesse portal. Cada um de nós, por esforço que faça, por dor que tenha tido, por crescimento que tenha tido, diariamente atravessa esse portal. Então, é interessante a gente saber qual das duas partes desse hierofante vai conduzir aquela situação. Voltando lá, então, para o nosso mapa astral, a gente vai ver que ferramentas a gente tem, quanto a gente caminhou desde as vidas passadas, para que nessa vida a gente possa enfrentar a situação de transformação do homem como indivíduo e a transformação do homem como tecido humano, como humanidade. Não é uma coincidência que alguns homens sejam mais exigentes nesse momento em relação ao que seria ético, o que seria correto, o que seria esperado para a evolução humana, para a sociedade, para a política e para a economia, se é que se pode dizer que exista uma evolução ética para a economia. Mas, enfim, existem propostas para uma vida material melhor. E o homem, nesse momento, tem se esmerado nessa busca. Mas para que nós possamos realizar um mundo melhor, um mundo acima do mundo em que nós vivemos nesse momento, é preciso que cada um de nós, ao encontrar aquele hierofante no pequeno portal do dia a dia, a gente consiga responder com o nosso lado maior. É interessante que na sociedade teosófica a gente estuda bastante as religiões, a ciência. A gente estuda bastante para poder ter elementos para ver se a gente acha um mapa do tesouro, para ver se a gente consegue encontrar um caminho que nos conduza a essa nossa luz interna e faça de nós, finalmente, esse homem luminoso que fez a comunhão com Cristo. Eu coloquei aqui o símbolo da sociedade teosófica porque eu acho interessante. A gente tem a figura do Ouroboro. O Ouroboro seria também o cálice do Graal. É a serpente que morde a sua própria cauda. Aqui dentro a gente tem a cruz ansiática e o triângulo do espírito e o triângulo da matéria. Esses somos nós. Esse é o Graal que nós estamos aqui tentando beber. Através da verdade, do conhecimento, nós estamos buscando a nossa própria verdade. Então, para que nós possamos ser úteis a nós mesmos, como indivíduos, as pessoas próximas a nós, e ao mundo em que nós vivemos e que é resultado das nossas ações, mas não só das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, para que a gente possa, de fato, ser um veículo dessa transformação desse mundo num mundo melhor, é preciso que a gente consiga atravessar o próprio portal. É preciso que a gente beba o próprio Graal. E isso, por incrível que pareça, pode ser feito começando pelas pequenas experiências do dia a dia. Mas a vida ela vai ajudar a gente. Ela vai sempre se encarregar de nos dar experiências bastante dolorosas, de modo que a gente possa se munir emocional e psicologicamente de ferramentas para se aproximar cada vez mais da divindade que vive dentro de nós. Então, voltando para a astrologia, é interessante a gente ver que, sendo Escorpião o signo que traz a transformação para todos nós, e sendo Plutão seu regente, aquele cálice que nós temos que beber para nos transformar no Cristo em nós, é interessante a gente ver o que está acontecendo astrologicamente no céu nesse momento. Eu gostaria de
fazer a analogia do Plutão com o cálice que Jesus bebeu no Jardim das Oliveiras. Então, ele estava orando e ele viu um cálice. E ele pediu ao pai dele: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É o simbolismo do Graal, quer dizer, ele teve que beber. E o sangue era o dele. Então, o Plutão, ele traz uma dor, uma transformação e uma destruição. Mas porque ele traz no seu bojo a imortalidade, a esperança, um novo momento.